dele expor sem pedir a permissão dele, isso é muito importante vocês entenderem, porque no exercício físico, hoje a gente vê muita gente postando no Instagram essas coisas, só que você precisa primeiro pedir permissão do aluno para fazer isso, por mais que você queira mostrar o seu trabalho. E isso você também se protege como profissional, porque você pode gerar para você aí um pedido de, como é que eu posso dizer, uma parte burocrática para você. E aí, pessoal, na avaliação física, geralmente a gente pega pessoas que não têm um entendimento de nada. E a gente precisa achar uma conversa que seja simples da pessoa entender, que a pessoa consiga sair melhor do que entrou. Melhor o quê? De entendimento, de saber o que vai fazer certo, o que precisa melhorar, o que não precisa. E a avaliação é a nossa ferramenta para isso, para esses pontos. Então, além disso, você precisa ter uma postura que a pessoa veja o seu profissionalismo. A gente vai ver mais para frente o que hoje a gente está numa briga muito grande com relação a tanto as coisas estão evoluindo muito rápido e a gente precisa ir junto. E hoje a gente tem muitas ferramentas que ajudam muito a gente nesse desenvolvimento. E aí, pessoal, por mais que seja óbvio a gente falar, mas tem coisas que a gente precisa pôr para poder não deixar dúvida. Quando você está na sala de avaliação física, está só você e uma outra pessoa. Então, ali só sai duas conversas, uma sua, uma de outra pessoa. Então, principalmente a gente que é homem, hoje a gente precisa ter um cuidado muito grande, velho. Um errozinho da gente na nossa profissão gera um impacto muito grande no nosso trabalho. E corre isso de você nem conseguir trabalhar mais. Ó, tudo que você for fazer na avaliação precisa ser passado. Se eu vou precisar, ó, avaliação física, o ideal é a gente fazer de quê? De short para homem, short não, cueca para homem, e de mulher de biquíni. É o ideal. Porém, de short e top já é suficiente para a gente fazer. O certo seria de biquíni. Mas para evitar dor de cabeça, bota o short. Você vai ter o risco menor de dor de cabeça. Porque a pessoa que está ali sem roupa, ela se sente o quê? Ela está se sentindo, como é que se pode dizer, muito exposta para você. Então, o que você fala, o como você toca, aquilo pode gerar tanto um constrangimento, como pode gerar uma questão de você sofrer algum desses casos de assédio, entendeu? Então, a gente precisa ter esse cuidado muito grande. Então, se vai tocar na pessoa, tem que avisar porque está tocando, tem que pedir permissão antes disso. Porque a gente, como homem, cada dia que passa, a nossa palavra tem muito menos força, principalmente comparado com uma mulher. Se eu tiver aqui, ó, se chegar uma mulher, eu triscar nela e ela disser que eu assediei ela, eu vou responder judicialmente. E aí a minha palavra é contra dela. E a qual vai prevalecer? Na maioria dos casos, a dela. Até se não tiver uma câmera para me ajudar, é chão para me se explicar. E aí ainda tem esse detalhe de que vocês vão criar na cabeça de vocês uma imagem negativa minha. Sabe quando essa imagem vai sair? Nunca. Eu posso fazer 10 coisas boas para vocês, mas essa imagem negativa não vai sair. Alguém vai falar assim, ei, não tem Giovanni? Oxe, aquele cara que estava fazendo isso e isso, pô, entendeu? Vão lembrar mais da coisa negativa, por mais que você faça as coisas certas. Então, prestar atenção nesses detalhes. Como eu falei, questão de você explicar tudo, isso vai aumentar tanto sua autoridade, da pessoa saber que você está entendendo o que está passando, que você é profissional, que você não está ali para brincadeira. Porque, ó, na área de academia, principalmente, às vezes você não percebe, mas as pessoas estão o tempo todo lhe observando, o tempo todo. E a nossa área é uma área que sempre uma pessoa acaba influenciando um monte de pessoas a ter uma visão negativa da gente, entendeu? Então, o máximo que a gente puder mostrar de autoridade, de que sabe o que está fazendo, de que é, você, você é uma pessoa boa, tudo isso vai influenciar.
Bom, então ter cuidado com questão de assédio. O que é assédio? Você ter questão de humilhação, como eu falei a você, constrangimento no ambiente, não falar nada com relação ao corpo da pessoa, não pode. Ah, seu corpo é bonito, seu perfil é isso, não pode. Porque aquela pessoa pode se sentir elogiada, mas pode sentir que você está assediando. Então você tem que ser o máximo profissional possível. E aí, pessoal, ó, ó, pessoal, por que eu botei esse vídeo? Lembra que eu disse a você que vocês podem fazer tudo certo? No momento que você tiver um erro, vai acontecer isso com você. Hoje todo mundo tem um celular. Hoje todo mundo tem voz. Hoje todo mundo tem voz. E isso, ao mesmo tempo que é bom, é muito prejudicial para a gente, principalmente. Como eu disse a você, tem pessoas boas e tem pessoas ruins. O cara pediu para a mulher fazer a avaliação de biquíni, que é o correto. E eu também não estou entrando no mérito se ele fez ou não fez. Se ele fez, ele tem que pagar, beleza. Mas o que eu estou dizendo é que mesmo que tem pessoas boas, tem pessoas ruins, que vão querer comprometer o trabalho de vocês. Às vezes uma pessoa não vai com sua cara. E vê naquilo ali uma oportunidade de ele prejudicar. E ó, eu não conheço esse cara. Mas quantas avaliações boas ele não fez? Quantas pessoas ele não já ajudou? Mas nenhuma dessas veio a público. Mas o caso que ele errou, se ele errou, não tem como comprovar ainda, foi o que mais bombardeou. Na hora das coisas ruins, todo mundo quer tacar pedra em você. Então, o que, que eu posso fazer para me proteger? Ser o mais profissional possível e outra, ter aquela visão atenta do que está se passando. Se eu perceber alguma coisa diferente do habitual, do que a gente vai aprender, eu paro, saio da sala, peço para outra pessoa fazer, mas não insista. Porque um erro desse vai custar a carreira de vocês. E hoje não é só não poder atuar, é judicialmente, de você ser preso, de você nunca mais atuar, de você perder seu CREF, de você ficar conhecido na sua região por um assediador. E hoje, assédio é qualquer coisinha simples, principalmente nas mulheres. É um toque, é uma frase. Então, como eu vou fazer para não cair nessa estatística? Vou ser o mais profissional possível, explicar tudo que eu estou fazendo, mostrar detalhe, falar para poder a pessoa entender. Porque se eu chego para você e pego aqui no seu braço para fazer uma avaliação, se eu não explicar que preciso fazer isso, a pessoa vai entender que eu estou tocando ela e dependendo da malícia da outra pessoa, pode lhe prejudicar. A gente vai continuar vendo ainda.
Aí pra você ver, né? O cara tinha uma técnica, que é o que eu falei a vocês. O cara pediu para fazer de biquíni, mas a mulher entendeu que aquilo estava sendo um assédio. E é a palavra dele agora que vai ter que aguentar. Mas aí eu digo a vocês, se ele for considerado inocente, qual a imagem que ficou dele? A primeira dele inocente ou essa daí? Imagina aí você passando no jornal. As pessoas nunca vão ter mais a confiança em você. E a gente que é homem, é assim, velho. A realidade é essa. Se você ficar queimado, já era. Agora o cara que tem uma vida normal, de uma hora para outra, perdeu tudo. Perdeu a credibilidade, não vai trabalhar em quase lugar nenhum na região dele, se for considerado inocente, vai ter que se mudar de ambiente. Mas hoje com as redes sociais, o tempo todo as pessoas estão vendo, vão estar sempre lembrando isso. Por causa de que, às vezes, uma pessoa muito mal intencionada, usou de má fé, e quando você tá na merda, você viu que apareceu outras pessoas. Nunca tinha aparecido ninguém. No dia que apareceu uma, veio dois, três e terminou de empurrar no cara. Não estou dizendo que ele está certo, não. Se ele fez isso, se ele errou, beleza, ele tem que pagar. Mas a gente também tem que ver o lado de quê? De se cuidar, de se preservar. Pô, como eu tenho que agir? Ele poderia ter explicado a técnica antes de tocar. Ó, eu vou precisar fazer isso, porque isso vai acontecer isso, para poder ter o resultado esse. E aí ele não fez, ele só tocou. E ali para a mulher já foi o assédio. E as outras que ele tinha feito e não tinha explicado, provavelmente associou a mesma coisa. E assédio é só tocar. Um olhar, uma frase já é considerado. Então, para a gente, o cuidado tem que ser redobrado. Como eu disse a você, na academia, a gente corre um risco menor. Beleza. Por quê? A gente lidar com pessoas adultas. Porém, as consequências também já são mais doloridas, porque já são judiciais. Lá você vai ter que contratar um advogado. Até você se provar inocente, sua vida já virou de cabeça para baixo. Então é algo que a gente precisa ter esse cuidado. Aí você diz assim, pô, Giovanni, mas foi em Salvador. Mas aí que tá, a gente nunca espera que isso aconteça com a gente. Sempre acha que vai ser com o outro. E aí quando acontecer com você, você foi pego de surpresa. Entendeu? E a ideia aqui é trazer essa para vocês. Vai fazer a avaliação, já tem que acender um sinal de alerta de vocês em todos os sentidos. De estar levando a sério,
de fazer bem feito, fazer explicativo, entender que é uma ferramenta que é fundamental para vocês, mas precisa ser bem feito para vocês não terem dor de cabeça judicial. Se eu tiver aqui, ó, na academia, não tenho CREF, não tenho nada, igual ele aqui ainda não tem, é de uma outra área. Se ele chegar aqui da aula de personal ou de professor de educação física aqui, o CREF pode chegar aqui, vai notificar ele e ele só vai não estar na sala de aula. Agora, se ele faz uma avaliação física e alguém diz que o assediou, o que vai acontecer com ele? Judicialmente, vai se lascar infinitamente mais do que da aula numa avaliação. Então, a avaliação física é o principal que vocês vão ter que aprender para se privar não, como é que eu posso dizer? Para você se resguardar de evitar ter alguma dor de cabeça. Giovanni, na avaliação física, pode ter alguém comigo? Se puder, se você vai fazer uma avaliação na mulher, se ela tiver uma criança, se ela tiver um marido, permita que faça também, que veja, esteja presente. Porque nada que vocês vão fazer na avaliação não pode ser visto. A gente vai fazer a avaliação aqui, vocês vão estar vendo um ao outro e vocês vão entender que não tem mistério. Mas, se a outra pessoa entender de outra forma, vocês vão ter muita dor de cabeça. Então, precisa ser explicado tudo isso. Imagina aí, você... Mas aí também, pessoal, ó, a gente tem o fato de que... Alguém conhece esse rapazinho aqui? Pronto. Esse aqui foi outro também que se lascou. E esse aqui se lascou em rede nacional. Pior ainda. Essa mulher chamou esse rapaz para pegar um Babyliss. A gente vai ver aqui no vídeo que eu vou passar para você. Mas o que eu quero dizer, ele achou que ela estava dando moral. E às vezes a gente, homem, se passa. Uma mulher bonita abriu um sorriso, foi simpática, já acha que está dando liberdade. Já acha que... É isso. Mas quem se lascou? Ó, pronto. E isso aqui ele já está respondendo judicialmente. Vai estar sendo indiciado por conta disso. O que ele fez? Essa moça, ele achou ela parecida com a esposa dele, e aí ela chamou ele para vir nessa sala pegar. Assim, é esse o detalhe que eu quero explicar para vocês. Tinha necessidade dela chamar o cara para uma sala para pegar um Babyliss? Tinha de verdade, seja sincero. Homem tem de Babyliss? Porra, o cara achou que ela estava dando o quê? Moral. Quem se lascou no final das contas? Ele. Quem ficou conhecido como assediador? Ele. Aonde ele for, a cara dele vai estar. Então, é isso que eu digo, o cuidado. Porra, Bahia, eu fico assim sem entender, velho. O que o cara vai fazer num quarto, só ele e a mulher, para pegar um Babyliss? Não, e ela chamou ele para isso. Ei, vamos comigo lá no quarto para ver se a gente acha isso aqui. O cara não entende disso aqui, velho. Na cabeça dele, ele diz, pô, se ela tá me chamando pro quarto, só eu e ela. Aí é esse ponto que vocês não podem deixar vacilar, não pode errar. Porque tá aí, velho. Essa menina não precisou fazer nada. Só foi pegado esse vídeo e a própria polícia indiciou o cara. Nem foi ela que indiciou, foi a própria polícia. Porque isso aqui já serviu de prova. Quebrou o cara, entendeu? É isso que eu digo. E aí, aqui, beleza, é no BBB. E vocês vão ficar numa sala fechada de avaliação. Aí volta aquela situação, é a sua palavra contra a dela. Entendeu? Até você se explicar, se você não tiver
alguém que possa lhe defender, você está lascado. E o que é que acontece com um homem que vai preso, como o Jack? E aí? E depois, se você for inocente, vai voltar? Vai costurar? Ó, já era, meu irmão, já era. Então, a gente brinca, mas isso é sério, pô. É sério. Porque lá dentro os caras vão achar que você foi errado, pô. Os caras não vai, ah, não, o bichinho foi de boa. Não, você vai pagar por isso. E a gente brinca, mas isso é uma coisa muito séria. É. E hoje, Bahia, pronto. Vou é, isso. Perfeito, show de bola. Às vezes você vê, hoje, pô, uma menina de 13 anos tem corpo de 18. Aí você tá ali, às vezes, quando uma adolescentezinha, ela cria uma imagem sua na cabeça dela. E às vezes, por você ser um professor legal, por você ser um cara que brinca, descontraído, alguma coisa assim, ela acha que você tá dando algum sinal para ela. E o que é que vai acontecer ali? Às vezes ela pode tirar uma liberdade com você, aí depois ela se arrepende e culpa você. E você vai pagar por isso. Então, não é que a gente vai se afastar, porque do jeito que a gente está pensando, pô, não vou fazer mais nada. Fica basicamente isso. Mas é ter aquela malícia. Pô, aqui tá passando da linha. Que é o que eu converso com esse aqui de noite. Eu passo um, dois exercícios para o aluno e me afasto. Porque ali eu já, se eu passar um tempo conversando, quem está ao meu redor está deduzindo alguma coisa. Se mais para frente essa pessoa chegar e dizer que eu assediei, os outros vão servir de prova. Não, eu vi mesmo ele conversando, eu vi mesmo ele estava fazendo isso e isso. E sempre dobra, sempre aumenta mais do que era de verdade. Tem, pô. Sim, exatamente. E aí, se você vacilar e ela não gostar, aí você que vai se lascar. Entendeu? Aham. Vai lá, pode ir. De boa, vai lá. Tá bom. Mas vem pra gente fazer a avaliação. Então, aí como eu estou mostrando a vocês, o máximo que vocês puderem fazer na avaliação de forma profissional, tentar ter essa malícia para não deixar cair nessa cilada, porque se cair já era para vocês. Vão perder o CREF, vão ser, correr risco de ser preso, corre risco de ser vulnerado, entendeu? Até você provar sua inocência, cara, cada dia que passa, o homem está virando uma pessoa de terceiro nível. Hoje sua palavra não vale nada, da mulher vale tudo, entendeu? E até um próprio homem vai defender a mulher do que você. Isso chama indulgência patológica. Se ele chega aqui para você e a mulher diz, eita, ele abusou de mim, a primeira coisa que você vai fazer, não, peraí, vamos entender o que é? Não, você vai olhar para ele com outra intenção, pô, esse cara é um abusador, entendeu? Até ele se explicar, você já vai ter uma visão negativa dele, entendeu? E na sua visão de abuso, qualquer coisa que ele fizer, às vezes você não gostou do perfil do cara, mas já vai gerar uma visão sua dele na cabeça, entendeu? Então é isso que a gente precisa ter esse entendimento para não cair nesses pontos, tá bom? Então, como eu disse a vocês, o que é que acontece? Vocês, uma avaliação, pode acontecer tudo isso com vocês. Processo criminal, perder o CREF, ter que pagar danos morais, fim da sua carreira. Imagina aí você está estudando 4, 5 anos, pagando todo mês ali aquela luta, se virando, aí vem uma pessoa mal amada, vem uma pessoa que não está num dia bom e acaba com você. Entendeu? É isso que a gente está falando. Mas para mostrar para vocês que a avaliação é uma ferramenta muito boa, só precisa de cuidado. E aí na avaliação, pessoal, a gente vai aprender hoje 3 pontos que são fundamentais na avaliação. Primeiro, é entender a frequência cardíaca da pessoa. Vocês precisam ter esse entendimento. Por mais que você já veja isso na faculdade, vocês, eu tenho certeza que todos aqui já sabem, mas a frequência cardíaca, ela determina muita coisa.
Às vezes você vai chegar na academia, vai pegar um aluno que está muito acima do peso, nunca se exercitou, tem zero prática de atividade, e dependendo do treinamento que você passe, talvez esse cara pode até morrer, ter um infarto. Porque às vezes você trabalhou com nível de frequência cardíaca muito alta para ele, que ele não estava podendo fazer agora, porque ainda não gerou adaptação, ele ainda não passou pelos processos que a gente vai ver de desenvolvimento da frequência cardíaca. Então, vocês terem esse bichinho aqui, essa ferramenta, vai ajudar muito no trabalho de vocês. Eu tenho um ali que a gente vai testar, a gente vai ferir nossa pressão para entender como é que funciona. A gente já sabe que a pressão normal é 12 por 8, mas quanto mais você treina, mais essa frequência cardíaca cai, porque seu coração trabalha mais leve. Então, 10, 10 por 5, 10 por 7, 12. Passou de 12, aí já é um sinalzinho de alerta que a gente precisa ficar atento. Tem pessoas que, por si só, a frequência é um pouco alta e não sente efeito nenhum, mas são mais raros pessoas assim. Ó, a gente vai botar em prática essa formulazinha que é para a gente entender cada um qual é a sua frequência máxima. A gente vai pegar 0,7. Vocês estão com o celular? Vamos fazer para a gente aprender? Ó, 0,7 vezes a sua idade menos isso, 0,7 menos 208. É 0,7 vezes a sua idade menos 208. Aí, isso. Deu quanto? 187, né? Isso. 187,5, no caso seu é 188. Sempre arredonda, é isso. O seu deu quanto, meu brother? É isso. Então, 185 aí, para você, sempre arredonda. Isso a gente já sabe a sua frequência cardíaca. Só que dentro da sua zona de frequência cardíaca, é isso que a gente vai entender. Existem 5 estágios que a gente precisa levar em conta. Fez a avaliação do aluno. Agora eu vou perguntar a ele: você tem algum nível de treinamento? Se a pessoa nunca treinou, essa pessoa é sedentária. Então, o que, que eu vou fazer com ela? Eu vou trabalhar entre a zona 1 e zona 2. Essa zona 1 e zona 2 quer dizer que eu vou trabalhar com 50% da capacidade dela. Se for uma pessoa bem obesa, que está muito acima do peso, tenta começar trabalhando só com 50%. Mas se a pessoa está menos um pouquinho, aí você trabalha entre 50 e 60 da frequência cardíaca. Então, o que é que eu vou fazer? Peguei uma pessoa um pouco mais condicionada, uma pessoa que pelo menos caminha, que não bebe, não fuma, tem um estilo de vida um pouco mais saudável, aí de 60 a 75. Aí a pessoa já treina, é uma pessoa condicionada, tudo que você passa consegue executar. Aí eu vou de 75 a 85. Mas aqui a gente já está falando nível de atleta, que é a zona 5. Fisiculturista, atleta de alto rendimento, eles trabalham com 85% da sua frequência cardíaca para cima, entendeu? E aí, garotão, até para você que trabalha com essa parte de esporte, é bom você ficar ligado nessa parte, porque por mais que a pessoa seja magro, não quer dizer que ela está saudável, entendeu? E esses pontos são importantes. Uma das coisas que a gente vai aprender também aqui na avaliação é entender a nossa barriga, porque a barriga dita muito o que está acontecendo com o seu corpo, por causa da gordura visceral, esses são as 3 coisas que a gente precisa entender. Fazer a avaliação, medir a pressão da pessoa e entender a região abdominal, como é que está a gordura visceral. Porque a chance de morte com gordura visceral é muito grande, do entupimento das artérias. E aí, se você não levar em conta isso aqui que a gente está aprendendo, o cara pode morrer mais rápido. Porque se eu chego com uma pessoa que está extremamente acima de peso, com uma gordura visceral muito grande, não se exercita, e eu botar ele para fazer de 60 ou de 75 até 85, ele vai ter um infarto, porque o fluxo de sangue dele não tá, o coração não está apropriado para isso agora, entendeu? Vai trabalhar sobrecarregado.
A gente viu esse. Bom, agora a gente vai fazer a avaliação física na prática. A gente vai fazer em cada um, para poder a gente aprender. E aí eu vou passar alguns toques que a gente vai aprender aqui, para poder não errar na sala de avaliação, tá bom? Vocês vão usar o meu programa, que eu uso no meu sistema do dia a dia da academia. Esse. Esse. É. Pode tirar. Esse, esse coisinha eu vou botar lá naquele grupo que a gente fez uma vez, tá bom? Mesmo que você não esteja, eu vou lançar para vocês de volta. Mesmo que vocês não estejam, eu vou mandar tudo isso aqui para vocês reverem, relerem com mais calma. Mas ó, isso aqui vocês não precisam decorar, vocês têm que aprender. Porque qualquer pessoa que chegar, eu já sei medir a pressão. Se quando eu passar ele para o frequencímetro, eu já vou saber se a pressão do cara tá alta, tá baixa, entendeu? Se ele tem algum problema cardíaco. Exatamente. Qualquer pessoa. Pode ser alto, baixo. Ó, aí por que a gente precisa disso aqui? Você é um cara novo, mas você não quer dizer que você é um cara ativo. Você pode ser um cara novo e um cara não ativo. Tem um estilo de vida ruim. Porém, você vê muita gente hoje mais velha com um nível de qualidade boa. E aí, para ela, a frequência cardíaca vai dar lá embaixo, por causa da idade. Só que eu posso trabalhar com ela de forma diferente. Por isso que isso aqui vocês vão precisar entender, aprender. Porque se eu chego aqui e vejo uma pessoa muito acima do peso, vejo uma pessoa que tem uma idade avançada, aí eu vou trabalhar com ela o mais leve possível. E aos poucos, progressivamente, eu vou aumentando. Entendeu? Cada perfil de pessoas vocês já vão entender. Tá bom? Essa parte vocês entenderam? Porque ó, o treino, pessoal, vai influenciar. Todos esses dados aqui influenciam no treinamento. Lembra que cada pessoa é um indivíduo, cada pessoa tem um sistema diferente. Então, preciso levar em conta isso aqui. Avaliação na prática. A gente vai começar o garotão e você. Aí, quando o Luiz chegar, faz vocês dois, tá bom? E aí a gente vai ver como é que a gente vai utilizar essa ferramenta. Vá, pode ir lá, vá beber água. Meu filho vai aqui direto, ó, lá no final, tá bom? Ó, é, quem vai começar? Meu filho, né? Pronto. Tá? Vai beber água também, é? Tá de boa? Pronto. Vamos pegar essas cadeiras, afastar um pouquinho pra gente pegar essa mesa pra cá. Pode pra cá, garoto. Isso. Pega aqui comigo, Romário. Pega aqui. Eu fiquei no banheiro. Se quiser, agora, vai lá. Quer ir no banheiro, beber água, tá de boa? Pronto. Deixa eles vir. Meu filho conseguiu entender, Romário? A questão, lembra, né? Sempre essa formulazinha. 0,7, a sua idade, menos 208. Você vai achar a frequência da pessoa, tá bom? Das zonas. Aí, meu filho, dá uma revisada nisso, porque você, com isso aqui, você já vai ter aquela malícia até dentro da academia. O aluno chegou aqui para treinar. Pô, esse cara aqui não. Tô vendo que está muito acima do peso, então ele tem que ser mais leve, mais repetições, muito pouca carga, para trabalhar na zona mais leve. Vamos lá? Bora lá. Aí, Romário, meu filho vai tirar seu sapato. Pode ser? Pode ser. Vocês vão ficar
Troca não, revezando. Revezando. Ah, Rapaz, a gente tem a matéria, mas se praticar, pô. Bahia, então, porque assim, na matéria você vê lá, só que aqui a gente vai ver com base prática. O que é que acontece? Os detalhes que vocês vão ter é a malícia. Na sala de aula é uma explicação para você entender o funcionamento. Mas no dia a dia você precisa ter essa malícia, um olhar mais atento, entendeu? Pô, para não se prejudicar. Como eu disse a vocês, pô, hoje em dia, velho, para um homem, qualquer coisinha é lona, velho. E ninguém tá nem aí para você, não. A galera quer que você se lasque, entendeu? E aí, se você não se proteger, velho, você vai sofrer. Tirou? Tira a blusa, pô. É. Aí, garotão, vem cá, ó. Meu filho vai começar aqui, ó. Aqui com o mouse. Meu filho vai clicar aqui, ó. Em cadastro do aluno. Aí, F1. Onde tá o F1? Aqui embaixo, cadastrar. Bota o nome dele, Romério. Botou? Aí bota lá o Dom Avelar e Dom Avelar, nos dois de baixo. Dom Avelar e Dom Avelar. Dom Avelar. Embaixo também. Meu filho vai botar agora a data de nascimento dele, é importante. Romério, qual é a sua data de nascimento? Clica aqui em cadastrar. Ok. Agora não. Fecha. Fecha. Salvou? Salvou aqui o nome dele. Dá 2 cliques. Agora aqui em adicionais. Aqui, ó. Isso. A gente vai clicar em avaliação física. Nessa cruzinha aqui. Incluir. Ok. Pronto. A gente vai tirar dele os perímetros e composição corporal. Esses são os fatores básicos que a gente precisa na avaliação. Os perímetros e a composição corporal. Postural a gente vai ver depois. Aí, o que a gente precisa na avaliação física? Ó, aqui eu trouxe, ó, para vocês verem. Você já foi segurança? Já. Pronto. Se eu der 1 a 12 para ele que nunca pegou uma arma, ele mata alguém? Corre dele se matar? Sim, vai fazer se matar. Mas se eu te der um 22, tu não mata ele? Mata. Nem que seja de raiva, mas mata, não mata. Por que eu estou dizendo? Aqui eu trouxe ó, vários adipômetros diferentes. Mas para mostrar para vocês que não importa a ferramenta, o resultado vai ser o mesmo. Porque eu posso ter isso aqui, ó, sofisticado. Quando o Luiz trouxe para mim, eu disse, que porra é essa, né? Esse aqui funciona de uma forma mais intelectual. Para ele, é excelente, é o perfil dele. Ele é esse cara mais, como é que eu posso dizer, mais refinado, um cara mais, já, entendeu? Porque esse aqui funciona da seguinte forma, ó, eu vou beliscar ele aqui, só para ele ver, ó. O meu ponteiro base é esse pequenininho aqui, ó. Tá vendo de cima? Tá dizendo para mim que ele tá no 10. Então é 10 mais 3 dá quanto? 13, 13,14. Aí então eu tô vendo aqui que tal no 1, que é o 10, no 3 do 13,14, agora 12, vai diminuindo. Exatamente. Porém, esse aqui eu vou ter mais precisão. Mas não quer dizer que por causa de 0,012 não vai ser preciso. Eu posso vir com esse aqui, lá deu 13, né? Vou beliscar ele aqui, ó. E a precisão, ó, deu 14. Então, só por causa de um, deu uma diferença, a gente tem uma margem de erro de 10 para cima ou para baixo. Então, funciona. Esse aqui é meu, eu uso esse aqui tem mais de 10 anos. Funciona, nunca perdeu pressão. Funciona do mesmo jeito. Entendeu? Por que eu estou mostrando? A ferramenta influencia. Se você tiver a condição de comprar isso aqui, massa. Vai ser mais profissional. Vai ficar ó, bonito a maletinha. Mas
você precisa ter essa ferramenta para uma boa avaliação. Uma balança, a fita, o adipômetro e o frequencímetro. Eu preciso ter essa base. Se eu fizer uma avaliação sem essa estrutura, eu não vou estar fazendo uma boa avaliação. E se eu fizer uma boa avaliação, eu vou poder cobrar mais. A pessoa vai querer repassar por mim pela avaliação. Se você fez a avaliação comigo, você viu toda essa estrutura. No momento que eu fui nele e eu vi uma estrutura meia boca, eu vou dizer o quê? Ele não é profissional, profissional é ele. Eu fiz. Aí se ele cobra R$ 200, tu cobrou 100, a mulher vai dizer, porra, esse cara cobra caro, o outro cobra barato. Entendeu? Porque eu levo em conta tudo isso, a estrutura, o aparelhamento, eu preciso ter. E o principal, o conhecimento. Não adianta você ter estrutura e não saber explicar, que é o que a gente vai aprender ali na prática. Garotão, meu filho vai pegar a fita. Aí, ó, antes da gente começar, Romero tá aqui sem camisa. Ele tá super desconfortável. Por quê? Pô, tá todo mundo de roupa, só eu tô pelado, entendeu? Pô, minha barriguinha tá saliente, entendeu? Então, a mesma coisa vai acontecer dentro da sala de avaliação, se torna pior ainda. Porque aqui ele está protegido pela gente que está vendo tudo. Só que na sala de avaliação ele não tá só eu e você. Então, por isso que eu não posso falar nada do corpo dele. Porra, teu corpo é feio. Ou seu shape não tá legal. Então, eu vou ter que falar de forma técnica, mas que ele entenda, sem que eu esteja falando da estrutura do corpo dele, porque cada pessoa é individual. Então, o que é que eu vou passar para ele? Segurança. Pô, meu brother, você tá assim, mas a gente vai melhorar. Então, eu tenho que fazer com que ele se sinta confortável comigo. Romero aqui, no momento da avaliação, ele não é meu aluno, ele é meu cliente. Ele está pagando. Ele quer ter resultado. Eu vou pegar essa avaliação e vou montar um sistema de treinamento adaptado para ele. Se Romero não gosta de academia, eu só tenho um resultado. Se for dentro da sala de musculação, não. Se ele dizer assim, porra, Giovanni, eu não gosto de academia não, velho, mas eu gosto de um treinamento funcional, eu gosto de bater um baba, eu não posso montar um sistema de treinamento para ele dentro do futsal, dentro do futebol, que ele vai perder peso, vai melhorar? Vai. Entendeu? Porque o exercício físico ele é muito amplo. Existe muita coisa que eu posso fazer para ele melhorar. Agora, eu preciso entender o que, que esse cara quer. O que, que esse cara precisa. E aí é onde eu vou conversando com ele. Romero, você gosta de quê? Gosta de treinar? Pô, nunca treinei, na minha praia não. Eu gosto de outro esporte, entendeu? Mas eu vou adaptar para ele. Então, ó, a primeira coisa que eu vou fazer. Nunca vou tirar as medidas de Romero de frente. Porque eu estou invadindo o espaço dele aqui. Vamos supor que aqui é uma mulher. Quem mais faz a avaliação não é homem, é mulher. Então, ó, se eu estou aqui, eu estou invadindo o espaço dela. Primeiro, eu estou constrangendo ela, porque eu estou vendo ela de uma forma que ela só mostra para o marido dela ou para o namorado, alguém assim. Ela está confiando o corpo dela em mim. Então, o que é que eu vou fazer? Vou deixar ela à vontade. Como é que eu faço isso? Saindo do raio de visão dela. Para quê? Para eu não gerar esse constrangimento e não ter as dores de cabeça que a gente viu lá na questão da avaliação. O que é que eu vou fazer? Vou vir para o lado. Daqui eu consigo fazer tudo. Ela não está tendo essa visão de mim. Primeiro, eu não deixo ela ter liberdade comigo. Lembra da malícia que tem mulher que às vezes quer lhe prejudicar? Pronto. Então, se eu saio do raio de visão, não vai ter malícia. Ela não pode me agarrar, eu não vou agarrar ela. Não vai ter um contato físico em nenhum momento. Então, garotão, meu filho vai vir para esse lado. Aí. Você sempre fala que é o lado direito, né? É. Mas se você é esquerda, é porque se for pode ir para outro lado, tanto faz. Não, mas tanto faz, que para outro lado dá certo também, vai lá. Aí você vai pegar, ó, você achou o número 1 aí na fita? Pega na ponta dela e abre assim. Agora você vai passar por cima da cabeça dele aqui assim, ó. Isso. Aí a primeira avaliação que a gente vai fazer é a medida de ombro. Então eu vou pegar aqui, ó, no ombro dele, vai mais para lá, lembra da lateralidade? E aqui eu vou guiando, ó. Aonde que eu quero medir ele, né? No ombro. Então eu vou, ó, frouxando aqui, parou no ombro dele, aí dá uma forçadinha na fita para não ficar muito solta. E aí mediu. Deu quanto? Pronto, aí meu filho vai escrever lá, ó. Ó, meu filho vai clicar aqui, ó, ombro. Vai lá, leva o mouse lá, bota 103.
Aí o próximo de braço é braço relaxado. Uhum. Braço relaxado. Achou o meio do braço dele. Isso. Deu quanto? Pronto. Aí, ó, por quê? Deu, pronto, 32, né? Aí, ó, calma. Meu filho me deu esse braço. O que é que eu vou fazer com ele agora? Lembra que eu disse que a gente tem que explicar? Pô, Romero, eu preciso medir seu outro lado. Agora você vai girar pro outro lado. Tira a fita. Gira, Romero, pro outro lado. E agora você mediu o outro. Por quê? Eu tenho que ter o controle desse espaço. Eu preciso ter esse controle. E em nenhum momento eu preciso estar o tempo todo. Já pensou, estou aqui desse lado, aí lá vai o carrinho pro outro lado. Isso. Bota lá. Lembra do outro? Pronto. Aí volta a mesma postura. Romero. Braço contraído, ó. Faz duplo bíceps. Pronto. Aí, ó. Pede para ele girar. Tá insano. Pronto. Aí antebraço não precisa. É. Danado, já ia soltar uma piadinha, mas me segurei agora. Tava afinando esse braço aí, viu? Pronto, aí antebraço não precisa. Meu filho vai botar para o tórax. Aí agora vai botar em tórax lá, ó. Tórax. O terceiro lá, calma. Clica lá, no tórax. Aí, pronto. Aí, ó, para medir o tórax dele, o que é que você vai fazer? Romero, eu quero que você levante as duas mãos para frente. Isso. Aí você, lembra? Aí você vai passar. Isso, garotão. Aí, ó, aqui tá desconfortável para você. Eu vou puxar a fita pro seu lado. Entendeu? Aí, ó, parou. Ó, deixa eu vou explicar a você, calma. Ó, onde você ia parar nele? Imagina que é uma mulher. Eu não vou parar aqui. Eu vou parar na lateral aqui, ó. Aqui na lateral dele. Porque senão a mulher vai dizer, pô, você tava pegando meus peitos. Entendeu? Mesmo sem você ter a intenção. Entendeu? Por isso que é bom também praticar. É. Foi na lateral. Pronto. Aí, ó, calma. Você vai tirar duas medições. É o tórax relaxado, né? O próximo é inspirado. Você já viu que é 99. Agora você vai pedir para ele encher o peito e soltar. Deixa a fita correr para ver quanto ela correu. Pronto. Aí você bota 99 e embaixo 101. Agora cintura. Aí cintura, pessoal, não é aqui. Cintura é aqui em cima. Aí continua. Calma. Continua. O que é que você vai pedir para ele? O braço pra frente. Porque já pensei tá aqui na nega, né? Se me assediou, me atacou, que porra é essa? Que é isso? Entendeu? Aí, ó, tem que se ligar. É isso que eu tô dizendo, pra gente não ter essa dor de cabeça. Então, o principal, você tá se sentindo desconfortável nas medições dele? E agora tá confortável. Você não precisou tocar, não precisou pegar, não precisou apalpar, mantém na base. Vai lá. E ao mesmo tempo, sempre tá conversando com ele. Pô, Romero, preciso. Exatamente, exatamente. Isso. Pensa que ele é uma negona. E aí, deu quanto? Isso, aí meu filho bota lá 93. Embaixo aí. Agora abdominal. Isso, aí. Na linha do umbigo. Isso. Tem. Aí, a gente ainda falta medir esses dois, ó. Que é.
quadril e coxa, tá bom? Aí, ó, esse é foda. Mas, lembra sempre que é uma mulher. Fiz que homem era uma mulher. Não, não vai mudar nada. A postura continua a mesma e a parada sempre aqui, ó, na lateral do quadril. Abre, estica o braço para frente, Romero. Aí passa a fita pro outro lado, garotão. Isso. Aí. É, de biquíni, a mulher fica mais fácil de fazer a avaliação. Esse é o correto. Mas como a gente vive nesse processo todo, bota o shortinho e o top, velho. Isso, então, é. Então, mas se eu chego pra ela e digo assim, tira o short, aí já ali já, ó, opa, aí ela, oh, aqui tem uma malícia a mais. Porque ela não entende. Ela não entende que precisa ser feito assim. Aí quando você tem um aluno que já faz uma avaliação com você progressiva com o tempo, aí você vai conversando, amadurecendo a ideia, ó, para ficar melhor, eu preciso que você faça. Até para uma postural ficar boa, eu preciso do biquíni, eu preciso do exemplo dele ficar só de cueca para ter uma boa avaliação postural. Mas até amadurecer isso, tem que ser aos poucos, porque senão você vai cair. Se você pegar uma pessoa que é arrogante, grosseira, que não entende e acha que você está com malícia, é onde você se lasca. Deu certo? Aí meu filho vai pedir para ele levantar um short. Eita, Rezinha. Aham, isso. Na lateral, isso aí. Aham. Aí, agora meu filho vai pedir para ele girar para o outro lado para poder medir a outra. Sim. Cara, aí ó, tipo. Aí o cara disse, não precisa tirar não, é que eu vou assim. Entendeu aí você numa situação dessa. Aí é onde a gente pede, por favor, colocar a roupa, seja profissional. Entendeu? O ideal era ele nem fazer, pô. Porque ele vai uma vez, aí depois, irmão, já era. Entendeu? É. Ai, não é legal, pô, não pode, pô. É, não fique, é. Aí, exatamente, entendeu? Isso, aí cai na parte de você ser antiético, aí se for comprovado que você não podia estar atuando, você vai responder judicialmente e criminalmente. Deu certo, colocou, pronto. Aí meu filho vai clicar lá em salvar, ok? Aí em composição corporal, aí. Agora essa parte aqui que a gente vai aprender é onde a gente vai diferenciar do IMC para as dobras cutâneas. Meu filho vai clicar aqui, ó. Clica no número 3, que está aqui, e bota no 7, que são as 7 dobras que você precisa fazer. Mas antes das dobras, eu preciso saber o peso e a altura dele. Vai lá. Qual é a sua altura, Romero? Pergunta a ele. Aí bota 1,7. Suba ali na balança para ver seu peso. É, legal. É assim, vai. Isso, é isso que eu ia dizer a você. Porque às vezes vai ter gente que só vai conseguir fazer de noite, entendeu? É. Esse 8, Bahia, meu filho não vai botar não, vai deixar redondo. É, porque ele. Então, 7,3, porque ele tá de cueca e short, aí dá um desconto. Dependendo da quantidade de água que ele bebeu, exatamente, entendeu? Aí dá, você bota um pouquinho mais para baixo. Pronto, aí agora a gente vai para a dobra. Você prefere qual? Qual? Você quer aquele, esse ou esse? Qual você sente mais à vontade? Eu acho que isso aqui para você vai ser mais fácil de entendimento, porque você já tem, né? Do que você tem, é. Isso. Então aqui a gente vai ver. Aí, ó, a gente vai para as dobras. Agora é a hora do toque. Então o que eu preciso passar para ele ou ela? Ó, vou precisar dar uma beliscadinha em você. É, vai ser um beliscãozinho, entendeu? Porque do nada eu chego e pá, poxa, que porra é essa, entendeu? Ó, vou precisar beliscar em você, mas é porque a gente precisa das dobras.
para pegar seu percentual de gordura. E a primeira dobra que eu preciso é das costas. Então, por favor, vire de costas. Meu filho vai achar aqui, ó, a escápula dele, 2 dedinhos abaixo, ó. É, só que, ó, sua visão tem que estar de cima. É meio que meu filho é à esquerda, né? Aí é. Isso, mas tá aí. Aí você belisca, Aí, ó, você beliscou. Porém, o adipômetro não está confortável para você. Você não está conseguindo ver direito. Então, o ideal, ó, eu belisco aqui e boto em cima do dedo. Ou então abaixo. Isso. Aí. Agora belisca, colado ao dedo. Ó, vê só como ficou mais confortável de você ver, tá vendo? Ele tá com 20, 21. Isso. Aí meu filho solta, vai lá, aperta 21. Não, só um Porque vai ficar incomodando para ele, pô. Você já beliscou uma vez, aí beliscar de novo, aí, pô, ele vai ficar todo dolorido no outro dia. Aí o próximo é triceptal. Triceptal, meu filho vai achar. Não, continua de costa. Meu filho vai achar o meio do tríceps dele. Belisca da mesma forma que você beliscou lá. Isso, ó. Beliscou, colado com o dedo. E aí deu quanto? Aí, Luizão, meu filho vai usar isso aí que é pra gente pegar o bisu dele, tá bom? Que você é profissional nisso aí. Deu quanto? Isso, bota lá 14. Agora, axila medial. Você vai pedir para ele colocar os dois braços para frente. Isso. Aí você vai achar aqui, ó, essa parte da cintura, ó. Lembra da cintura? Aí meu filho vem aqui na lateral dele, ó. E beliscou, segurou. Agora isso é pressão, viu, Luiz? O cara bota o bexiga, trava o cara. Agora suprilica, meu filho pede para colocar os braços para frente ainda. E o suprilica é o culotezinho aqui lateral, tá vendo? Ó? Eu vou. Isso. Tá precisando, é muita sopa aqui, muita comida, né, filho? Pronto, aí meu filho vai lá, 26. Peitoral, ele continua de lado, só que agora com o braço baixo. E aí meu filho vai também, ó, acha o meio e belisca sempre assim na lateral, que é para poder você conseguir encaixar. Eu pego o aí, ó, pronto. Se for uma mulher, aí você não vai pegar aqui, danado. Vai pedir para ela jogar o ombro um pouquinho para fora, assim. Aí, geralmente, o biquíni pega assim. E meu filho vai vir aqui, ó. Nessa pelezinha aqui, bem do lado, entre a axila e o peito. Aqui assim, ó. Tá bom? Que aí não é... Cuidado para não tocar no biquíni. Não pode. Se você tocar, você se lasca. Aguente a bronca depois. Aí pra você é lona, viu? Os caras estão só esperando. Estão doidos por uma neguinha lá. Viu? Esse que é o Jack, né? Pronto. Aí você vai pegar o umbigo dele aqui, ó. 2 dedinhos, belisca e vai. Por isso que o cara tem que praticar, pô. Senão o cara fica desengonçado, entendeu? Isso. Aí, pronto. Aí na coxa, Bahia, lembra, ó. Se eu ficar aqui, ó, agachado em frente à mulher, pô, vou tá ligado? Não é confortável pra cá. Isso. A mulher já tá de short e de top. Tu ainda de frente aqui assim, pô, é constrangedor. Então eu venho mais pra cá, pra lateral também. Peço, não levanto, não toco, não adianta. Peço a ela, tá de short. O short é grande. Por favor, filho, levanta esse short pra mim, pra poder eu fazer a medição. Levanta aí, Bahia. Isso. Aí eu tô aqui na lateral. Achei o meio da coxa dele. Posso pegar aqui, ó. Beliscou. Belisca bem, Bahia. Porque se ficar frouxo, não vai medir bem. Pode beliscar bem, ó. E aí você vem com a adipômetro aqui embaixo. Vai lá. Acho que pra mim, como você esquerda, seria melhor o outro lado. Tanto faz. Vai dar a mesma coisa. Vai lá. Pode tirar, por favor? Isso. Mudou? Isso, Que ele é esquerdo, pô. É o contrário, É igual o cara andar no carro do outro lado, ó. Deu quanto? 22.
Aí meu filho botou 22, aí clica em salvar. Ok. Agora tem o nome lá, calcular, ó. Clica lá. Embaixo. Não, aí, ó. Aí, em cima um pouquinho. Aí vai subindo um pouquinho. Aí, clicou, né? Pronto. Aí, ó. Essa parte aqui vocês vão precisar prestar atenção. Deixa eu explicar a vocês. Ó, lembra que eu disse a vocês, quem faz avaliação, geralmente é uma pessoa que não entende de musculação. E ela está precisando da avaliação para ter um norte. E eu preciso explicar. Eu olho aqui assim, não estou conseguindo entender nada. Mas eu preciso explicar isso aqui de forma simples que a pessoa consiga entender. Então, o que é que eu vou fazer para ela? Primeiro, eu vou mostrar a ela, ó, pelo seu peso e sua altura, seu índice de massa corporal está contando como sobrepeso. E é por isso que eu precisei das dobras. Eu vou mostrar qual é a diferença. Se eu pegar esse índice corporal, ele está obeso. Ele precisa perder peso. Mas não é bem isso que está dizendo aqui, que a gente vai mostrar. Esse índice corporal, eu só levo em conta ele quando eu pego uma pessoa que não está treinando. Então, o que é que a pessoa quer? Só quer fazer caminhada, corrida, ela vai perder peso e, junto com isso, ela vai perder massa magra. Mas para quem está na academia, isso não acontece. Porque quando você treina, você ganha massa magra, você preserva a massa magra. Então, por isso que a nossa conta é essa daqui. Entendeu? Então, o que é que eu vou explicar? Ó, Romero, dentro desses 73 quilos que você pesa hoje, você tem 59 de massa magra, que é a massa boa, tá legal, mas tem 13 quilos de gordura que a gente precisa melhorar, que a gente precisa perder. O seu percentual de gordura ideal era para estar em 14 hoje, Romero, mas está em 18. Você está quase 5% acima do que é ideal para você. Esses 5% que está passando, eu não vou perder aqui. Eu tenho que perder desse carinha aqui, ó, da massa gorda. Então, quanto é 5% de 13? 10% é 1,3 kg, né? Então, é 750. Vamos arredondar para 1 kg? Então, a gente precisa melhorar 1 kg dessa gordura. E aí, vamos mostrar a importância das dobras. E aonde está localizada essa gordura que está passando, Romero? Ó, todos esses eram para estar em 14. Mas você só tem no braço, dentro do 14. No peito também está legal. Tá abaixo de 14 está ideal. Mas a gente precisa melhorar nas coxas que está com 22, no abdômen que está com 26, na suprelíquea, que é o pulote lateral. Se eu falo suprelíquea, a pessoa não tem esse entendimento, mas o pulote todo mundo sabe o que é. Então eu preciso melhorar o meu pulote também, que está com 26, e nas minhas costas que estão com 21. Então a gordura de Romero está localizada entre coxas, abdômen e costa. Então, com base nisso aqui, Romero, que eu estou te mostrando, eu vou montar um sistema de treinamento para você, que a gente vai buscar melhorar esses pontos e manter o que a gente já tem de legal, para não perder. Romero, você conseguiu entender o que eu passei aqui? Quantos quilos você precisa perder? Então, quantos quilos? Não. Isso, é isso. Você precisa perder 1 quilo, né? E aonde está mais a sua gordura? E na coxa. Isso. Por que eu tenho que explicar isso para ele, pessoal? Vocês vão entender. Geralmente, aqui você trabalha na academia. Você monta um sistema de treinamento para ele, que está com base em tudo isso aqui que você viu. Aí você chega, tem um professor meia boca na academia, que quer chegar no seu aluno que você montou o sistema de treinamento dele e dizer que está errado. Pô, por que você está fazendo isso aí? Não, pô, fala aquele ali que é melhor para ganhar o seu aluno. Porém, se você der uma explicação dessa, ele sabe que ele está fazendo porque ele precisa melhorar esses pontos. E eu ganho o aluno para mim, entendeu? Para ele não chegar e ser influenciado por outra pessoa que não fez nada disso que eu mostrei a ele. Uau, o cara não fez avaliação, não sabe o que ele precisa melhorar, não sabe quanto ele precisa perder e ele quer influenciar no treino do cara, entendeu? Por isso que a avaliação é. Se o aluno não tem avaliação, aí beleza, aí é com ele. Mas se eu manter o sistema de treinamento com base nisso aqui, porque isso aqui influencia, ó. Lembra que eu falei da gordura visceral? Quanto que estava a gordura do abdômen de Romero? Olha lá pra gente. Vai botando mais para baixo. Vai mais para baixo.
Aí, ó, Romero está com a relação cintura e quadril muito alta. Isso quer dizer o quê? Que a gordura visceral de Romero está alta. Ele precisa melhorar isso. Aí, com base nisso aqui, se eu sei que a gordura visceral dele está alta, aí a gente já vai ter que ir para. Lembra das zonas que a gente falou? Então, por mais que o Romero tenha um perfil desse, que você diz, pô, esse cara aguenta treinar pesado, mas não é o momento para ele agora. Eu preciso trabalhar com a zona dele de 1 até 3, que é uma zona moderada. Depois de um tempo que ele já está mais condicionado, já tem um ritmo de treino, aí eu vou aumentando progressivamente para a zona 4 e depois a zona 5, que é onde ele já está bem mais atlético. Então, Romero, até no seu treino isso influencia. Não é o momento de uma carga muito alta, mas de repetições, entendeu? Para você, quando a gente está querendo perder peso, o corpo usa 3 tipos de fonte de energia. Primeiro é o oxigênio, né? Não, é o ATP, né? A creatina fosfato e depois o terceiro é meu Deus, está na ponta da língua aqui, que é o glicogênio. Isso. Então, nesses 3 pontos. Então, o que é que acontece? A primeira demanda dele vai ser o oxigênio. Depois que ele passou, o glicogênio muscular. Depois que ele passou, o creatina fosfato. Por que isso vai influenciar? Porque, dependendo do treino que ele faça, se for um treino de carga alta, repetições pequenas, ele vai demandar força, mas não vai ser suficiente para demandar o esforço máximo de oxigênio para ele. Então, a queima de gordura dele vai ser menor. Ele vai ter um ganho de força, mas a queima de gordura vai ser pouca. Para ele, não é o momento de um treino com carga alta. Entendeu? Por isso que é importante. Aí, agora a gente vai aferir a pressão dele, para confirmar o que a gente está conferindo. Meu filho vai pegar uma cadeira. Pega uma cadeira, Romero, senta aqui. Isso. Bota o braço em cima. Meu filho vai precisar abrir mais. Isso, todinho. Aí. Vai vir até o bíceps. Bota, puxa. Aí fecha. Ele inicia sozinho e até a resposta ele dá sozinho. Por isso que eu disse, esse é uma das ferramentas que vocês precisam ter no cronograma de vocês. Aí, pessoal, se a pressão dele der muito alterada, se tiver a pressão muito alta, você vai fazer o seguinte, vai passar uma atividade de intensidade bem leve mesmo, e 20 minutos depois, aí você afere de novo. Se a pressão dele não baixar, você tem que empurrar ele direto para o hospital. E aí esse cara está muito próximo do infarto, entendeu? Não, é muito pelo contrário, ele está bem, porque está dizendo que o coração dele trabalha com 57 batimentos por 1 minuto. E o que é que acontece? De 50 é um nível bom para ele. Se passar de 8, aí já é um risco maior, entendeu? 120 também. Aqui ele está 11 por 5, então a pressão dele está boa. Então eu posso trabalhar 11 por 5. Aí eu posso arredondar 12 por 6, por 12 por 6, entendeu? Então tá boa a pressão dele. Aí ele fez o treinamento. Se é meu aluno de personal. Pensa que a gente está falando com um aluno de personal ou de preparação que você está fazendo. Ó. Essa aqui você foi a pressão dele no momento da avaliação. Isso. Aí eu vou aplicar algum jeito para ele no dia ou não? Se ele pode treinar, pode, pô. Pode. Isso. Se ele é meu aluno de personal, pode, se não for também. Mas esse reloginho hoje, ele mede a frequência. Hoje qualquer um pode ter. Se você tiver um reloginho desse, é bom, porque você vai controlando a frequência cardíaca do cara devido ao treinamento. O cara está treinando com você, é seu aluno de personal, vale a pena o investimento. Ô, Baia, você vai treinar, eu quero que você use esse relógio. Esse relógio é meu, mas você vai usar aqui no treino porque eu quero acompanhar como é que tá você, entendeu? Porque é o que eu digo, na academia, as pessoas só procuram academia quando estão na merda. Ninguém chega na academia porque tá bonitão, todo bonito, gostoso. Chega quando tá mal. Aí só que você não sabe o quanto mal esse cara tá. Pode estar muito mal. E aí cai uma bomba para você, entendeu? Bomba de quê? Do cara sofreu infarto,
na academia, no seu ambiente de treinamento, entendeu? Gerar uma dor de cabeça para você. Então, a gente mediu, não foi? Beleza, pronto. Aí você fez o dele, depois a gente vai fazer, só que agora eles vão fazer junto. A gente, eu não vou corrigir, vocês que viram vão ver o que eles estão errando e tentar alinhar eles na postura, tá bom? Vai lá, salva. Mas peraí, a gente vai passar, João. Depois A vocês gente vão passa fazer. para o formato, não. A gente fez a avaliação. Isso. O treinamento que eu vou passar para ele, é logo agora que você vai passar para ele aqui ou não? Não, o treinamento, então, aí quando a gente vai para treinamento é uma outra parte. O que acontece? A nossa ideia hoje é entender tudo da avaliação, para não ter erro. Já o treinamento, a gente pode fazer depois, porque treinamento ele é muito dinâmico.